É, tá aparecendo agora. Agora deu certo, né? Obrigado. Sim. Ok. Deixa eu ver se eu tiro a transcrição. Peraí. Ok, pessoal. Queridas e queridos, uma excelente manhã a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar, então, nossa reflexão sobre literatura, que eu sou suspeito para falar, mas é uma das essências que move a humanidade. Tem muitas coisas que movem a humanidade. A humanidade não morreu não, viu, gente? Ainda bem. Coisas que movem a humanidade, de necessidades primárias, né? Água, comida, ter o que vestir, e poesia e literatura, tá? Pessoas que leem, elas têm um alimento interno, eu diria, tanto pelo lado da paixão quanto do lado intelectual, que ressignifica a vida. As pessoas ligadas à literatura, elas olham para o mundo com outro sentido. Já falamos isso de outra aula, né, gente? Em outras aulas. Quer dizer que um carro passando não é só um carro passando. A gente ressignifica qualquer evento, qualquer acontecimento. E a gente começa a perceber as belezas que estão no mundo e a gente não vê. Porque o clamor do mundo capitalista é a economia, é o acúmulo de dinheiro, é o desprezo da pobreza. Esse é o dia a dia, o arroz com feijão do mundo tido como normal, mas eu diria anormal. E a poesia, a literatura, os romances que a gente lê, eles nos ajudam a enxergar outro tipo de vida, tá? Outro tipo de vida. Não é mais a pessoa que tem dinheiro que alguém no mundo. Agora é um outro ser, agora é uma outra configuração, né? O que seria a vida, o que seria o mundo, o que seria a alegria, o que seria o sucesso, tá? A literatura nos mostra que pessoas que não tinham nada do ponto de vista patrimonial eram 1000 vezes mais felizes do que pessoas aí, de sucesso econômico, tá? Então, a literatura é um convite, antes de tudo, a refletir esse mundo. A gente precisa questionar esse mundo, problematizar esse mundo. A literatura é um convite que desafia cada um de nós. Tá? Quando você lê um livro, como que eu vou saber que um livro é bom? Quando, ao final do livro, ao meio do livro ou ao final do livro, você faz assim, poxa, então é assim, é diferente, eu não tinha pensado nisso. Né? Pode ser de outra forma, eu posso pensar. Então, essa mudança que o livro causa em nós é a essência da literatura, né? Então, a literatura é um movimento formativo, é uma dimensão formativa que nos forma, tá? Ela pede de nós só a paciência de sentar e ler um livro, tá, pessoal? O que não é nada, considerando que o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia, 9 horas por dia no Instagram, em redes sociais, Facebook, etc., né? Então, veja que o brasileiro tem um investimento muito pesado de cerca de 9 horas despaçadas ao longo do dia ou acumuladas, né? Sei lá, 3 horas de manhã, 4 da tarde. Mas, em média, o brasileiro fica 9 horas por dia em redes sociais. O questionamento é, essas redes sociais têm formado na mesma qualidade que um livro forma alguém? Claro que o livro, você tem que passar os olhos, ele é menos imagético, ele é menos animado, por vezes ele é mais silencioso, sutil, mas é muito mais formativo do que esse investimento massivo em redes sociais, etc. Com isso, não estou dizendo que devamos parar nossas redes sociais. Eu também tenho, eu também fico nela por um tempo, tá? Com isso, estou dizendo que é importante a gente gerenciar o nosso tempo e, por que não, a nossa vida.
de modo que nós passamos a consumir, pessoal, coisas que te fazem bem, tá? Muitas vezes os vídeos que são levados até você por logaritmo, perdi a palavra aqui, vocês entenderam? Algoritmo. Algoritmo, obrigado, obrigado. O material que é trazido até nós por algoritmo não necessariamente pensa em você, mas pensa em vender você, pensa em te petrificar num status. Olha, é uma pessoa que gosta de fazenda, então vai ficar mostrando vídeos de fazenda, né? Então, não necessariamente é uma coisa reflexiva. O livro, sim, pensa, te traz uma coisa para você ressignificar o que seria essa fazenda e etc, né? Bom, isso aqui é um cabeçalho. Vocês conhecem o Júlio sempre fala da essência daquilo que estamos fazendo aqui, por exemplo, a essência da literatura. Isso tem que ter um valor para vocês. Terminada essa aula tem que fazer algum sentido na vida de vocês. Ela não pode ser uma aula que passou por passar, só porque estava no currículo. Não. A aula de literatura tem que mexer comigo, tem que mexer com o meu eu interior, né? O que faço, o que vejo, como vejo as pessoas, como vejo casais, como vejo dinheiro, como vejo a fé, como vejo minha família, né? E a literatura tem que contribuir com o seu papel nesses lugares, tá? A gente tem que se achar nesse mundo, ou não se achando, saber que a gente não se acha. E filosofei agora, hein? É importante que a gente saiba o que fazemos nesse mundo, tá? O papel que fazemos. Mesmo que seja simplesmente passar um cafezinho para um tanto de executivo. Sem aquele cafezinho, os executivos estavam tomando decisões erradas ou piradas, ou sei lá, tá? A literatura faz isso com a gente. Ela ressignifica o papel de importância na hierarquia. Não tem mais o executivo, que é um cara muito bom, e um varredor de rua, que é um cara muito ruim. Não tem isso. Para a literatura, o varredor de rua é tão essencial ou mais, ou tão importante ou mais, para o restante da sociedade, porque é ele que predispõe uma visibilidade, um aconchego, né, uma calmaria ali, uma higiene, por que não? Mesmo que ele seja invisível, um agente invisível. Mas o varredor é um agente invisível que faz uma diferença. Isso poderia ser dito de forma poética e ficar lindo e maravilhoso, né, pessoal? Bom, começo falando, então, dando sequência às nossas aulas anteriores, do classicismo, tá? Tem alguns nomes técnicos aqui, mas vamos lá. O classicismo eu explicarei aqui, via esses slides aí. Acredito que vocês vão se lembrar dessa aula quando vocês estiveram nas escolas, né? É um pouco do currículo de literatura nas escolas. Vocês conhecem esse rapaz bonitão aqui, ó? Esse senhor, ele não está piscando para vocês não, tá, gente? Ele não era tão sedutor assim. Ele era cego de um olho, tá? É o Luiz Vaz de Camões. O autor, vamos dizer assim, emblemático do classicismo, o autor principal. Falar principal é difícil, né? Mas eu diria o mais famoso, o mais célebre. É o emblemático. Cada corrente literária tem um autor ou alguns autores emblemáticos. Esse é um dos emblemáticos do classicismo, que mais ou menos, não leve por certeza essas datas não, tá, gente? Mas é por mais ou menos de 1500 a 1600, tá? Naquele período, então, que o Brasil tinha sido recém-invadido, né? Porque já existia nações indígenas aqui que foram devastadas. Então, é óbvio que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido, né, gente? Porque matar um tanto de indígena para falar chegamos aqui, não tinha ninguém, não faz o menor sentido, né? Mas estávamos vivendo essa coisa das navegações, aquele período que Portugal era muito forte, né? Do ponto de vista de descobrir novas terras, então faziam caravelas e caravelas, punham pessoas nessas caravelas e vamos desbravar esse mundo, aumentar o reino, expandir o reino de Portugal, né? Então, o classicismo, pessoal, ele nasce
na sequência da aula passada, que falamos do trovadorismo e do humanismo, lembra do Gil Vicente? Na sequência do trovadorismo e humanismo vem o classicismo, tá? Ele tem algumas características. Uma das características que funda o classicismo é o renascimento, tá? O renascimento. Que vem do renascer da cultura clássica, da mitologia, aquilo renasce, volta de novo. Estava lá na Grécia Antiga, de repente isso renasce aqui. Todo mundo tem interesse nisso, os escritores, os artistas têm interesse na antiguidade clássica. Então renasceu, nasceu de novo. Estava lá na Grécia Antiga, né, mitologia. Aí ela nasce aqui de novo, então é renascimento. Renascimento do quê? Renascimento da antiguidade clássica, né, da mitologia, dos deuses, lembra? Então, tem alguns nomes aqui técnicos que eu vou explicar rapidamente para vocês. Nessa corrente literária de hoje, chamada classicismo, cujo principal expoente, a característica é o renascimento da cultura antiga, a gente tem o racionalismo, ou seja, de raciocinar, racionalismo, tá? Então, tem um valor muito grande raciocinar. Tá? O valor antigo da corrente anterior, que era o humanismo, ligado à Idade Média ali, era a questão da fé, a questão da submissão à igreja, tá? Então, era um tipo de literatura, certo? Vocês lembram do Gil Vicente, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Já no Renascimento, a gente tem um racionalismo, que a gente vai pensar, no, peraí, como é que é isso? Né? Vamos problematizar o mundo. Que não significa, pessoal, que a fé parou de existir, muito pelo contrário, a fé move a humanidade. A fé continua. Só que agora a gente tem uma tendência a falar de racionalização, né? Antigamente, antes do classicismo, apelativamente, tudo era ligado e atribuído a Deus ou ao pecado, tá? Então aparecia uma pessoa manca na rua. Nossa, aquele ali é manco, tadinho, porque ele pecou, ou o pai dele pecou, entendeu? Esse era o raciocínio anterior da Idade Média. Já no Renascimento, não, pô, ele é manco. Vamos pensar, né? Pô, às vezes alguma coisa, né? Igual não tem ovelhas, não tem os pastores e os rebanhos da época. Então, às vezes, o ser humano, por estar numa condição biológica, pode ter faltado alguma coisa, algum acidente e tal, aconteceu isso. Né? Não era mais tudo apelativamente levado ao pecado ou às questões religiosas, tá? Na sequência, meus queridos, temos o bucolismo, que é uma coisa que eu expliquei na aula passada, né? Bucolismo lembra aquela cena de um cara que vai para um barzinho, sem pede um uísque e fica ali paradão. Ele tá meio para baixo, entendeu? Ou ele para e fica olhando uma árvore assim, tal. Você acha que ele tá triste, às vezes ele não tá triste não, mas não tá feliz. Ele tá parou ali, né? Como diz aqui em Minas, ele morreu e esqueceu de cair, sabe? Então é um sentimento bucólico, tá? Que não expressa nem muito alegria e nem muita tristeza. Ele tá ali, você não sabe qual que é a dele, e tá daquele jeito, né? Bucolismo. A mitologia, são os deuses, né? Poseidon, Vênus, aquela coisa, é retomada nesse período. O politeísmo, que é bom, ao trazer a mitologia, a gente já tem igualmente o politeísmo, que são vários deuses, tá? E a serenidade. Aqui a gente tem a imagem do Coliseu, tá? Eu peguei esses slides de uma escola muito boa, gente, que eu esqueci o nome aqui, o crédito é deles, né? Depois eu falo aqui. É um Coliseu porque isso daqui começa na Itália, tá? Vocês me interrompam quando vocês quiserem, tá, gente? Fiquem à vontade. Eu não vou fazer uma aula técnica expositiva, não. Então, eu vou pular muitos slides, tá bom? Vocês já devem ter acesso a isso. Se algum dia quiser fazer uma coisa mais aprofundada, pode se valer desses slides aqui e de outras coisas, né? Ok, isso aqui é um paralelo entre, olha lá, a Idade Média é a aula passada, tá? O trovadorismo e o humanismo. Então tem a coisa do teocentrismo, Deus está no centro, tá?
E na Antiguidade Clássica de hoje, o classicismo, a gente tem o racionalismo. Ok. Então, ok, passamos aqui para o Renascimento cultural, cujo berço foi a Itália, tá, pessoal? O berço do Renascimento. Então, na verdade, a gente está falando do classicismo, que é o Renascimento, trazer de novo as questões da cultura antiga, greco-romana, mas isso se deu na literatura, mas também na arte, na arquitetura, tá? Em todas as expressões. Então, Florença é um marco, tá, pessoal? Uma capital artística e muito forte, tá? Tem a questão dos mecenas também, o mecenato, que são aqueles que punha dinheiro para financiar as artes, que eram caras, né? Aquelas igrejas lindas e maravilhosas, pintadas, e até a escrita de autor. Então, esses mecenas ligados à monarquia, gente que tinha dinheiro, assim, né? Que financiavam a arte. E eles têm um papel muito forte, porque sem eles não haveria, vamos dizer assim, talvez a quantidade de artes que se tem e a circulação dessas artes, né? Porque tudo custa grana e eles bancavam isso daí, tá? Isso aqui é uma figura emblemática, não sei se vocês conhecem, o Nascimento de Vênus, tá? Aí tá vendo a mitologia voltando? Mitologia, ela tá voltando, então começa a ter uma visão, uma preferência, não, um gosto pela mitologia, né? Esse quadrinho aqui, meus queridos, se eu estiver indo rápido demais ou está ficando entedioso, vocês me parem, tá, gente? Aqui a gente tem um quadro de 2 colunas. A primeira coluna é a aula passada, trovadorismo e humanismo, é um pensamento medieval, que Deus está no centro apelativamente. Quando Júlio diz apelativamente, quer dizer que tudo é Deus ou pecado, tá? No antropocentrismo, Deus não cai por terra, não. As pessoas ainda têm fé, ainda existem igrejas e tal, né? Mas a questão não é apelativamente Deus mais. O que é apelativamente? Eu volto a falar. Você viu um manco na rua, você fala que o pai dele pecou, né? Isso é um pensamento teocêntrico. Se eu questionar por que ele está manco, aí eu tenho um pensamento antropocêntrico. Quer dizer, o homem está no centro. Deus não parou de existir, não. Mas o cérebro começou a ser usado. Agora eu tenho a racionalização. Tá? Então, ó, o cara está manco, vamos racionalizar. Porque alguma coisa aconteceu com ele, talvez hereditário, talvez isso aqui, talvez um acidente não tenha a ver necessariamente com um pecado do vô dele, né? Isso é antropocentrismo, a gente pensa por um prisma do ser humano primeiro, e tem a fé depois, tá? Então, nesse quadro de pensamento medieval está o trovadorismo e o humanismo. Neste quadro do pensamento renascentista, a gente tem o classicismo, que é a aula de hoje, cujo principal expoente é o Luís Vaz de Camões. Tá tranquilo até agora, gente? Ah, Vocês estão lembrando dessas coisas na escola aí? pouquinho só. Ok. Vamos falar aqui então, pessoal. Vamos já direto para o Luís Vaz de Camões, tá, pessoal? O Luís Vaz de Camões, então, ele era português, ele não é brasileiro, ele é português, tá? Ele escreve poesia épica. Épica, pessoal, é uma coisa de época, tá? Quando se diz narrativa épica ou poesia épica, significa que está contando uma historinha. Entendam por épico uma história. Existe uma narração ali. Então, por poesia épica, o cara está contando uma historinha, uma história, uma narrativa, pela poesia. Então, ele não está só declamando a poesia sobre uma xícara. Não, ele está contando uma história. A história das navegações, ali no caso dos Lusíadas. Já ouviram falar dos Lusíadas? Acredito que sim, né? Sim.
É um livro, vamos dizer assim, um pouco difícil de ler, tá, pessoal? Não se lê os Lusíadas como se lê comentários nas redes sociais, de forma fluida, vai, passa, assim. Não, é um pouco ah, metrificado demais. Você parece que tá cantando uma música quando você está lendo, mas está rolando uma historinha ali, né? A história do povo português que sofre, né? Que fala do triunfo dos portugueses, né? Ó mar, quanto do teu sal não são lágrimas de Portugal? Então tem a coisa da vivência nos mares, das grandes navegações. E aí eles têm, é tipo uma série de hoje, para explicar para pessoas da nossa época, né? Para os alunos, para os adolescentes. Imagina uma série em que as pessoas saem, não sabendo o que vão encontrar direito, e fica muito tempo no mar, e a solidão do mar atormenta a cabeça das pessoas, e o mar já balança, e tem tempestade, você não sabe se você vai morrer ou não, aí você não despediu da família direito, não viu o filho nascer direito, crescer, deixou o bebê criança, isso atormenta o homem, né? Aí ele começa a ver coisas no mar, tá? Facilmente você começa a ver coisas no mar, porque você já está desesperado. Você deixou a família, não viu o filho crescer, né? Vem aquela culpa, a culpabilidade e o desejo de viver. Aí a pessoa vê um monstro, então tem um episódio do gigante Adamastor, né? E tem uma série de coisas ali, assim, que o tempo, a dor, o balanço do mar é narrado nos Lusíadas, tá? Até, para dar um pequeno spoiler, né? Até que de fato acontece as vitórias do povo português, porque os Lusíadas narram os grandes feitos dos portugueses. Quais são os grandes feitos dos portugueses que se considerava à época? As grandes navegações, tá? Então, o Camões escrevia essa literatura, tá? Poesia épica e uma poesia mais lírica, que eu já vou explicar. Então, vamos falar da lírica camoniana, de Camões, tá? Camoniano é um adjetivo que vem de Camões. Olha lá, Camões, então, daqui a pouco a gente fala dos Lusíadas, mas Camões, ele vai dizer, ele tem dois tipos de lírica amorosa. E aqui, meus queridos, eu já estou explicando a atividade 3, tá? Atenção nessa explicação minha. Existe, então, a lírica amorosa, que é dividida em amor sensual e amor neoplatônico, tá? Deixa eu ver se eu expliquei aqui embaixo. Expliquei. Mas já falo aqui para vocês enxergarem os dois. O amor sensual, pessoal, que está na poesia de Camões, é ligado à atividade física, tá? A relações sexuais, é uma coisa mais carnal, a gente chama de práticas carnais, tá? Que não necessariamente tem a ver com o sentimento que você tem por outra pessoa. Para os adolescentes entenderem, você fala que é o ficar. É esse termo deles que eu não gosto muito, mas é Júlio. Júlio pensa. É porque o Júlio tem uma tendência neoplatônica, tá, gente? Então, esse ficar por ficar, beijar na boca sem gostar, essa coisa da meninada, seria o amor sensual. O de baixo é uma coisa mais refinada, é uma coisa mais romântica, é uma coisa que se vê nos livros, de ficar tempos e tempos pensando na pessoa. Isso é valorizar a pessoa. Aí o adolescente levanta a mão e fala, nossa, mas que perda de tempo, né, Júlio? Mas existe isso, mesmo que algumas pessoas não gostem. Existe um amor, e a gente tem vasta literatura sobre isso, tá, gente? Do amor neoplatônico, que é pensar na pessoa com carinho, desejar estar com ela, mesmo não estando, né, valorizá-la. Essa pessoa te inspira a fazer coisas e ela nem sabe que ela te inspirou. Tá? Você gosta tanto daquela pessoa, você reverencia e venera aquela pessoa que você ama, que mesmo não estando com ela, ela te inspira a fazer as coisas no mundo. Ela te dá coragem a falar coisas que você não fala, a fazer viagens que você não faz, tá? E por vezes pode ter o contato, sim, por vezes pode ter a relação, sim, né? Mas vocês conseguem perceber essa diferença do amor sensual e o amor neoplatônico? Sim. Perfeito, tá? Então, está aí.
parte da atividade 3 já está respondida nesse tempinho de aula aqui, tá? Então é legal mostrar isso para o estudante, né, quando está na escola. E tem poesias que versam sobre o amor sensual e poesias que versam sobre o amor neoplatônico. E tem poesias, sobretudo de Camões, que versam as duas juntos, tá? Você nutre um sentimento de reverência por alguém que você ama e tem a sorte ou a alegria, como queiram, de ter também um amor sensual com essa pessoa que você ama. Tá? Que é o melhor dos quadros, no que tange a lírica camoniana. Tá? Então, basicamente eu escrevi, aliás, eu não, né? O slide escreveu o que expliquei. O amor sensual é uma inspiração no paganismo, é o amor físico que sucumbe ao desejo físico, tá? O amor sensual. Ok. E aqui a gente vê isso na prática, tá? O amor sensual. Então, vou ler para vocês. Pede o desejo, dama, que vos veja. Tá vendo? É o desejo que está pedindo que eu quero ver. Não é o sentimento, é o desejo. É uma coisa carnal. Pede o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede, está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Embora fala de amor, você vê que tem uma coisa assim de ímpeto físico, né? Não há coisa a qual natural seja que não queira perpétuo seu estado. Não quer logo o desejo desejado, porque não falte nunca onde sobejo. Aí vocês vão ler 10 vezes e retirar as minúcias, né? Mas este puro afeto em mim se dano, que como grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza. Assim o pensamento, pela parte que vai tomar de mim, terrestre, humana, foi, senhora, pedir essa baixeza. Claro que, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de leitura, né, gente? Vamos conversar ah, alguns problemas que a gente tem na sociedade brasileira. Dentre eles, eu estou fazendo um parêntese nessa aula de hoje, que estou falando de Camões, tá? Agora eu vou fazer um parêntese. A sociedade brasileira tem uma deficiência de leitura, tá? É um problema deficitário, aí tem um problema de leitura grave. Não é ligeiro, não é mínimo, não. É grave. Qual é o problema da sociedade brasileira? Qualquer professor, né, no que tange a leitura, tá? Qualquer professor de língua portuguesa vai concordar com o que eu vou dizer aqui, que hoje, se eu levar este poema e aplicar a uma sala, nono ano, primeiro ano, terceiro ano de ensino médio, é possível, é muito possível, é 99% de possibilidade que os alunos falam assim, eu não entendi, professor. Eu não entendi. De fato, aí o professor tem que deixar a aula de lado e entrar numa aula de interpretação, de facilitar a leitura, de ficar falando, olha esse trecho aqui, o que está falando? Olha esse trecho aqui. O professor tem que vir com intervir no poema para ele conseguir ler o poema, tá? Eu diria que no que tange a leitura, o brasileiro é tão deficitário, existe tanta dificuldade de ler, que é como entrar num rio e não saber nadar. Aí ele perde a gostosura do rio, ele perde aquela coisa de estar ali curtindo esse rio maravilhoso, nadando, porque ele não sabe nadar. Então ele tem que ficar na beiradinha ou tem que ter alguém que o leve para nadar, que é o professor, tá? Então, lidar com Camões na educação básica no Brasil é ter que ficar explicando para o aluno, para o alunato, do que fala essa poesia, onde que eu acho aí o amor sensual, né? Detecta aí o amor sensual para mim, gente. Detecta aí o amor neoplatônico, que é o romântico, porque o aluno não sabe fazer isso sozinho, ele não sabe nadar nesse rio da leitura, tá? Porque a cultura brasileira é uma cultura não leitora. A nossa cultura é passar horas e horas em redes sociais, e não horas e horas em literatura, em leitura, tá?
Então, é o professor que tem que ir lá, pegar na mãozinha dele, fazer flechinhas e tal, explicar, né? Isso não é uma crítica só do Júlio, tá, pessoal? Existem livros e livros e teses falando isso. A gente tem isso nas avaliações externas, de fato, é um problema que temos que lidar, tá, pessoal? A carência de leitura, de saber ler do brasileiro, tá? E, de repente, você passa uma coisa de altíssima qualidade, como que é Camões, de cara eles não vão entender. Eu tenho que ficar explicando, né? Vamos lá, gente, vou explicar esse trechinho aqui para você, ó. Olha lá. Mas este puro afeto em mim se dano. Eu tenho um puro afeto por você que sumiu. Que com a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, né? Então, esse desejar da natureza é uma coisa assim, a questão sexual mesmo, natural, né? Então, tem que ler isso aqui muitas... Júlio, tem que ler muitas vezes? Tem. É o processo, né? Mas a aula vai ficar chata, Júlio, se eu ficar lendo uma coisa difícil várias vezes? Não, não é só ler, você lê com ele, você explica, tá? E o aluno tem que saber também, gente, dica, ler significa não entender tudo. A gente lê sem entender, isso é normal, tá? O aluno não tem que entender 100% esse poema aí, mas ele lê. Se ele achou bonito, ele produziu algum sentido, e o professor ajudou a produzir mais alguns outros, beleza. A gente não tem que esgotar o que se lê. Repito, não temos que esgotar o que se lê, tá? Então, você vai ler um livro hoje, você vai lá na banca e compra um livro, né? As pessoas não compram mais livro em banca, né, Ju? Você vai lá no Amazon e compra um livro lá, chegou para você. Você faz o filminho tirando da caixinha, aquela coisa moderna, né? Você vai ler, tá? Esse livro, você não tem que esgotar ele, saber tudo, cada palavrinha, todo canto, não. Tá? Faz parte do ler o não entender. Então, eu não tenho que entender tudo, até porque é impossível. Tá? Então, o professor, ao dar o Camões na sala de aula, ao trabalhar o Camões, a poesia dele, ele não tem que esgotar tudo. Basta que o aluno detecte alguma coisa aí. Ah, parece que isso aqui é um amor sensual. Não, isso aqui parece um amor platônico. Ou outras coisas também. Nossa, olha essa forma de escrever em versos, né? Veja, enganado rimou com delgado. Veja, rimou com deseja. Né? E parece que tem o mesmo tamanho, a mesma métrica, né? Então, o aluno percebe, olha, aqui tem 4, 1, 2, 3, 4. Então, 2 de 4 e 2 de 3. Ah, legal, isso chama soneto, né? Tudo bem, pessoal? Professor, Sim, pode perguntar. você pode, por favor, comentar a última estrofe? Sim, sim. Tá vendo que tem marcas do passado? Porque isso aqui foi escrito em 1500, aproximadamente, até 1600, né? Então, assim, que o nosso tem um M, aqui tenta assim. Assim, o pensamento pela arte, que vai tomar de mim terrestre humano, o pensamento pela arte, que vai tomar de mim, que sou terrestre, que sou humano, o pensamento pela arte vai sendo tomado. Foi, Senhora, pedir esta baixeza. Tá vendo que ele está pedindo uma baixeza? O que é pedir uma baixeza, gente? Alguma coisa baixa. No caso aqui, são questões carnais, entendeu? Como É, se fosse primitivo? sim, olha só, é muito sutil, tá? O convite a uma atividade sexual nessa época, entendeu? Ele está falando que ele deseja ela sexualmente, claramente, tá? Só que ele está falando isso de forma tão poetizada que fica travestido, fica meio escondido. Então, olha só, o pensamento eu falei arte, mas é pela parte, né? Assim, o pensamento pela parte que vai tomar de mim o terrestre humano. Só um minutinho.
Desculpa, gente, estou aqui. Estão me ouvindo, né? Sim. Vamos lá, o pensamento pela parte vai tomando de mim que sou terrestre, que sou humano. O que que pessoas terrestres e humanas fazem, pessoal? Tem contatos físicos, certo? Então, senhora, eu vou pedir essa baixeza, porque eu sou terrestre, eu sou humano, né? E eu estou desejando você, tá? Então, é uma explicitação do desejo sexual. Tá vendo que essas coisas É não são... uma cantada mais vulgar. Isso, perfeito, obrigado, você me ajudou. É uma cantada mais vulgar. A pessoa está falando o que a deseja. Claro que, né, gente, estamos falando de Camões, que domina a língua portuguesa em um nível 1000. Então, a cantada dele, pessoal, é só ele que faz, né? Tipo assim, você percebe que a vulgaridade ganha traços de beleza, de sofisticação. Aqui o vulgar é sofisticado. Poxa, quem conseguiria chegar com uma pessoa e falar quero dormir com essa pessoa de uma forma tão sofisticada, né? De uma forma tão estruturalmente bela, né? Vale a pena, sabe, gente? Camões nos inspira. E não necessariamente a gente tem que entender tudo de um poema, tá, gente? Se vocês pegarem estudos sobre esse poema na internet, vocês vão ver links que o Júlio não falou aqui, tá? Concatenações que o Júlio não falou aqui, porque não é o objeto da aula. E isso não vai significar que é a verdade absoluta do poema. O poema não tem a verdade absoluta. Você produz um sentido daí, eu produzo um sentido de cá, conforme a nossa história, tá? Conforme as nossas ideologias sociais, né? Os nossos valores. E Professor, basta que o aluno produza um sentido. Oi, desculpa te interromper. não me interrompe, É, não. Por favor, me interrompa. é errado na hora que eu estou respondendo as atividades lá, por exemplo, é errado se eu escrever que tal pedacinho, tal expressão eu não entendi? Não, não, de forma alguma, tá, pessoal? Você está falando assim, eu não entendi. Você perguntar para alguém, para um professor, por exemplo. Não, é tipo assim, eu tô respondendo, aí eu explico na própria resposta. Não entendi. Essa parte não expliquei porque não entendi. Não, não é bom, não. Evita esses termos, sabe? Até porque é o seguinte, você não precisa falar que você não entendeu, porque é difícil entender. Então, a gente já começa de partida não sabendo das coisas. Você pode substituir o não entendi essa parte por essa parte é possível que seja isso, tá vendo? É possível. Ó, é possível que esteja falando de um amor, é possível que esteja falando que ele deseja a dama. Então, você põe é possível, tá? Ah, tá Sempre, bom. sempre coloque um é possível, porque falar que é difícil e não responder é se render, você está se rendendo, você está parada, né? Aham. Então, se desafie, você não fala isso não, você fala, olha, inclusive nesse trecho último aqui, que você não entendeu direito, mas você vai falar assim, nesse último trecho aqui, é possível que ele esteja dando sinais de que ele quer ter algum ato sexual, papapá, né? Então, é possível ter. É melhor do que não entendi, sabe? Entendi. Tá, obrigada. Isso para tudo, pessoal, para concurso público, para entrevistas de emprego, sabe? Você não fala não entendi, você fala é possível que. Porque é o que é difícil para você, é difícil para todo mundo. Só que a gente não se rende. É possível que esteja escrito que fale de X, de Y, né? Tranquilo, pessoal? O Fernando está falando no chat se existe um meio termo entre o neoplatônico e e o primeiro, E o e o, sensual? e o sensual. Sim, sim. Eu não estou tendo acesso ao chat porque está expondo o slide aí, tá? Mas eu te agradeço por ter lido para mim, viu? Tá? Então, é possível sim, e Camões faz isso, pessoal. Tem poemas do Camões que conjugam os dois. Tem poemas que ficam mais no sensual, tem poemas que ficam mais no platônico,
olhando e desejando a moça lá, como eu gostaria de estar ali, como ela me inspira a viver, né? Tal. E tem poemas que conjugam os dois, sim, que é um pouco lá, um pouco cá, né? Que Que seria o seria um ideal, quadro, igual você falou, né? sim, sim, né? Seria um quadro muito feliz, tá? Seria Entendi. um quadro bem de mundo ideal, quer dizer, você amar uma pessoa que você venera e respeita e te inspira, e ao mesmo tempo possuir o contato físico com essa pessoa, né? Então, é isso. Faz a gente pensar, né, nas nossas. Isso é muito importante para o adolescente em formação sexual, em formação passional, informação. Porque o adolescente tem informação, né? E muito do que ele consome, por exemplo, em streamings, é ligado só ao amor sensual. Vocês concordam comigo, gente? Muito que eles pegam uma série e assistem, né? Nessa série tem muito. Veja, eu estou fazendo uma ponte de Camões com a atualidade, né? Muito do que eles consomem em streaming é, é só de relações sensuais. E tem coisas também em streaming de relações neoplatônicas, de reverenciar, respeitar, venerar e se inspirar por uma pessoa, tá? E algumas poucas séries, será que existe essa concomitância entre o sensual e o neoplatônico? Quando você leva essa reflexão para o adolescente, ele pensa nisso, sabe? Ele pensa no, no, no sentido de beijar alguém sem amar, no sentido de não beijar alguém, mas amar, e no sentido de poder ter essas duas coisas, que é ter o contato físico amando, tá? Isso é muito formativo do ponto de vista das afetividades, que carece a todo adolescente de hoje, né? Convenhamos, gente. Tá vendo como que Camões ajuda a ter uma formação de maturidade afetiva, se a gente pensar um pouco nisso, né? Vamos na sequência, pessoal. Então, aqui tem uma definir aqui, ó, aqui o amor sensual, que tem uma inspiração no paganismo, é o amor físico, né? E aqui a gente tem uma definição do amor neoplatônico, que tem suas origens no trovadorismo, que eu falei na aula passada, né? E sobrepõe-se ao amor carnal, sobrepõe-se. Então, para o amor neoplatônico, é muito, muito, muito melhor amar alguém do que só ter contato carnal com essa pessoa, tá? Tranquilo, pessoal? Sim. Veja, Camões não inventou essa divisão, tá, pessoal? Essa dicotomia de amor sensual e amor neoplatônico. Não foi ele que inventou, não. Ele só levou isso para a literatura dele. Como a gente pode levar isso para a atualidade, questionando os streaming. Os streaming fazem o quê? O ser humano, o que a sociedade consome mais? Amor sensual ou amor neoplatônico? E existe uma terceira opção dos dois conjugados? Aí eu pergunto a vocês. É uma aula interessantíssima, os alunos vão ficar vidrados nisso, né? Pessoal, vamos fazer uma pausinha só para mim recarregar meu café e a gente vai ler um dos melhores poemas que o Júlio conhece aqui. Esse aqui é um dos meus preferidos, tá, gente? Quando vocês tiverem um dinheirinho sobrando, vocês imprimam ele num quadro lindo e manda para mim pôr aqui na minha sala, viu, gente? Esse poema é maravilhoso. Vamos só fazer uma pausinha, eu vou pegar um café e já volto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal? Então, temos aí uma poesia muito famosa nos materiais didáticos, tá, pessoal? Sobretudo quando os materiais didáticos vão explicar a figura de linguagem paradoxo. Sabe as figuras de linguagem? Eufemismo, uma coisa que diminui, né? E o paradoxo é uma figura de linguagem. Hipérbole é uma coisa que exagera. Metáfora, uma comparação que transita de valor, etc, etc. Paradoxo, o exemplo dos materiais didáticos é esse poema, né? É uma pena que um poema tão lindo, profundo e neoplatônico, romântico, foi convertido em uma mera figura de linguagem, exemplo de figura de linguagem, né? Então, aqui a gente está falando de um exemplo de amor neoplatônico, ou seja, o sentimento, a reverência, o respeito e a inspiração de uma pessoa que se ama verdadeiramente, tá? O que alguém que ama verdadeiramente, o que esse amor faz com a cabeça dessa pessoa? Não sei se vocês já amaram verdadeiramente, tá, pessoal? Mas quem já amou verdadeiramente vai perceber uma afinidade com esse poema aqui, tá? Vocês vão escutar meu bebê aqui, o Sebastião, participando da aula, viu, gente? Alguém gostaria de fazer a leitura para mim, gente? Posso fazer. Muito bem. Como você se chama mesmo? É que eu não aparece aqui o nome. Patrícia. É a Patrícia, isso. Que sempre participa das minhas aulas. Fique à vontade, Patrícia, te agradeço, viu? Amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Patrícia, eu vou É, te interromper só um pouquinho, tá? tá. Percebam já na primeira estrofe, pessoal, que não existe nada de carnal aqui, tá? O autor, Luiz Vaz de Camões, está explicando o que é o amor, tá? Então, e ele fala de coisas contrárias para explicar esse amor. Amor é um fogo. Bom, se é fogo, tem que arder. Você tem que ver, mas ele arde sem se ver, né? É ferida que dói. Se dói, você tem que sentir, mas você não sente. Dói e não sente, isso é paradoxo. Paradoxo, entendeu? É dor. Se é dor, tem que doer, mas ele fala que ela é uma dor que não dói. Como que o amor é uma dor que não dói? Se ele é dor, ele dói, mas ele não dói. Então, o amor é uma dor que dói e não dói. Isso é paradoxo, né? Tá vendo só quem amou de verdade vai entender esse poema, tá? Se um aluno fala, professor, não entendi, é porque você não amou ainda, meu filho. Então, vai viver, vai amar, deixa a vida rolar. Aí, um dia que você amar, você acha que você amou, você lê. Você percebeu afinidade, é porque você já amou na vida, né? E não tem nada de carnal nesse poema, tá, pessoal? Ele é, repito, uma vertente de amor neoplatônico, tá? Pode continuar, por favor, Patrícia, não vou te interromper mais, não. O paradoxo seria a mesma, é igual àquela antítese, professor? O paradoxo são duas coisas contrárias. Dói e não dói, né? Então, é duas coisas contrárias que estão juntas. Você sente e não sente. Como assim você sente? Se você sente, você não sente. Então, sente e não sente é uma coisa paradoxal, né? É mesmo. Na antítese seria uma ao contrário da outra, não é isso? A antítese são duas coisas contrárias. Por exemplo, assim, antítese, vai. Fogo e água, por exemplo. A minha casa está suja, mas ela está limpa também. Então, a casa dele está suja no geral, mas tem uns lugarzinhos limpos, é possível, tá? Na minha cidade tem pessoas boas e más, então é possível, a cidade é grande assim, não é como a de vocês, mas tem pessoas boas e más nessa cidade, isso é uma antítese. Agora, o paradoxo não se separa. O amor é uma ferida que dói e não se sente, está junto isso. Como assim? Dói e não sente. É paradoxal, entendeu? Duas coisas contrárias juntas que não se separam. Entendi. Entendeu? Obrigada. Pode continuar lendo.
é o não querer mais que bem querer. É o andar solitário por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Perceba que tem umas figuras de linguagem que troca, embanando as palavras na frase para causar beleza. Então, se o Júlio fala assim, o Júlio está tomando café, ponto. Eu vou poetizar esse enunciado. O Júlio, vírgula, café está tomando. O Júlio tomando, vírgula, café está. O Júlio tomando café está, dá pô, ele bagunçou a frase, né? O Júlio tomando café está. Você entendeu? Que o Júlio está tomando café se tornou o Júlio tomando café está. O Camões faz isso, entendeu? Olha no final. Como pode causar, mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Na verdade era como pode o amor causar nos corações humanos? Como pode causar amizade nos corações humanos? Aí, como pode causar nos corações? Ele misturou, ele fez. Como causar pode? Seu favor nos corações humanos, amizade, né? Tá vendo que ele bagunçou a frase assim? Se tão contrário a si é o mesmo amor. Pessoal, essa coisa de bagunçar a ordem das palavras na frase, igual o Júlio café tomando está, ao invés de dizer o Júlio está tomando café, causa uma coisa de beleza, né, neném? Aí, produz no total do poema essa coisa de um amor, alguém que ama de verdade, que tem um amor romantizado com alguém, platônico. Essa pessoa, para o cara ter falado isso de alguma pessoa, pessoal, ele deve amar demais. Vocês concordam comigo? Ele quer estar preso por vontade. Geralmente a pessoa não quer estar presa, ele quer estar preso por vontade. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. Quer dizer, ela me venceu, ou ele me venceu, agora eu vou servir a ele, né? É ter com quem nos mata lealdade, ó. É ter lealdade com quem mata você. Se alguém te matou, você vai ter lealdade a essa pessoa, ela te matou. Mas você ama tanto essa pessoa, ela matou você de certa forma, né? Os seus valores, as suas coisas, o seu roteiro de vida. Ela matou, ou ele matou esse roteiro de vida. E ainda assim você vai ter lealdade com ele. É ter lealdade com quem nos mata. Ele misturou. É ter com quem nos mata lealdade. Pessoal, é uma das descrições mais belas sobre o amor que nós temos na literatura brasileira, ok? Na literatura inglesa a gente vai ter Shakespeare, que define também maravilhosamente. Na francesa a gente tem Victor Hugo, né? Na africana temos também vários textos lindos, né, ligados à natureza, mas isso aqui é um exemplo, então, de uma poesia de amor platônico, ou seja, não sensual, não carnal. Tudo bem, pessoal? Quando a pessoa fala, se a pessoa falar essa última frase, essa última estrofe aí, rapidinho, para mim, aí eu não vou, no final vou ter a sensação que eu não entendi. Mas é porque no dia a dia a gente não fala dessa forma, né? É, deixa eu só colocar na ordem para você, ó. Como, como o seu favor pode causar ah, amizade, né? É tipo assim, meu, como, como causar pode seu favor dos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Veja, o amor é tão contrário, ele é cheio de dói e não dói. É ferida que dói e não sente, é um fogo que queima e não queima. Ele é tão contrário, esse amor, que foi dito acima no poema, que como isso pode causar coisas boas, causar favores nas pessoas? Como? Como que as pessoas podem ter um sentimento que causa favor nos corações? Causar favor é causar coisas boas, né?
um é favorável ao outro, um ajuda o outro. Como que pode uma coisa causar favor, causar coisas boas, se o amor é tão contrário? Ele é tão contrário em si, né? Ele dói e não dói, ele queima e não queima. Você quer estar livre e quer estar preso. Alguém te mata e você quer ser leal. Então, como? É tão contrário, se ainda isso pode causar bem na humanidade? Vocês acham que pode, gente? O amor pode fazer bem à humanidade se ele é tão contrário, tão contraditório nele mesmo? É uma pergunta interessante, né, gente? É É como se difícil. estivesse perguntando, olha, o amor causa mais prejuízo ou mais bondade no mundo? Ele é muito contrário. Ele é um fogo. Ele bota fogo em todo mundo, né? Quem ama de verdade, quem ama de uma forma mais forte, tá, pessoal? Não é um amor de cooperativa que decide morar junto, não. Se você ama de fato, esse amor avassala a pessoa, né? Então ele causa coisas ruins, mas ao mesmo tempo causa coisas boas. Dá Mas nesse sentido a tua... caso ele está falando de um amor que não é correspondido? Não, é um amor que não tem a ver com correspondência. Se Ah, você tá, sente que você ama uma pessoa, você já ama, pronto. Você já está enrolada. Você ama a pessoa, tá. tá? Aí ele está perguntando nessa última estrofe, tá? Ele está perguntando, olha, isso é bom ou é ruim? Isso pode causar, esse sentimento que você tem por alguém, não tem a ver com correspondência, esse sentimento que você ama de forma muito avassaladora a uma pessoa, muito real, muito forte. Isso pode causar coisas boas no coração da humanidade? Pode causar, porque ele, no mesmo tempo que ele traz bondades, ele traz maldades, né? Ele queima e é gostoso. É uma pergunta que fica aberta, né? Como que esse amor que pode causar nos corações da humanidade, humanos uma certa amizade, né? Favor, se tão contrário a si é o mesmo amor. Entendeu? Entendi, mas acho que aí vai depender da pessoa, né? Sim, sim. Aliás, viu, Patrícia, isso é uma pergunta sem resposta, tá? Aham, Isso é a história da humanidade. Quem ama está fadado à alegria e à tristeza. É o pacote do amor, tá? É isso que a gente aprende por esse poema, né? Ó, amor é um não querer, você não quer aquilo, você está sofrendo pra caramba. Ia ser seu sofrer mesmo se você estiver sozinha. Mas é um não querer mais que bem querer, né? Então é um bem querer e um não querer, é um cuidar que se ganha em se perder, né? Enfim. é tipo aquela música que fala que é melhor ter saudade do que caminhar sozinho, né? Isso. Aí os poetas, você falou bem, os músicos, os poetas, os artistas vão se inspirar em Camões para construir suas histórias de amor, para construir suas novelas, tá? Então tem novelas e novelas inspiradas nesse tipo de tensão amorosa, né? Uhum. É, e os consultórios, os psicologistas estão cheios de pessoas levando essas questões para lá também, né? Agora mais um poeminha aqui, esse eu leio, tá? Vamos ver se ele está mais ligado nessa. Acredito que seja da lírica do amor neoplatônico e não o amor sensual. Vamos ver. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Então, aquele que ama, é o que ama, que aqui está escrito amador, ele ama tanto que ele se transforma na coisa amada, porque fica imaginando demais a pessoa que ele ama. Então, transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. É bem neoplatônico, eu não preciso mais desejar você, porque eu já te tenho na minha cabeça, tá? Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si, somente pode descansar, pois consigo tal alma estar aliada. Pois consigo tal alma está aliada. Liada está ligada, tá vendo? Tem um vocabulário aqui, né? Mas esta linda e pura semideia, que é semideusa, né?
que como o Ocidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, né? Está no pensamento como ideia, o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Então é muito neoplatônico, é muito neoplatônico. Eu penso muito na pessoa, eu já tenho essa pessoa na minha cabeça, né? Aquele lance, você venera a pessoa, respeita, e ela te inspira, né? Então ele vive feliz por ter um amor, mesmo que não tenha contato com essa pessoa, tá? Tranquilo, pessoal? Aqui, pessoal, a gente tem um outro tipo. Agora a gente vai deixar de lado a lírica sensual, que é carnal, e a lírica neoplatônica, que é romantizada e sem contato, e a possibilidade das duas juntas. A gente deixa isso de lado e a gente tem uma outra lírica, um outro tipo poético, que é a filosófica. Aqui traz reflexões sobre a vida, sobre o mundo, o homem, tá? Geralmente essa desarmonia, né? O homem e o mundo. Você fica filosofando, por exemplo, ao desconcerto do mundo. Alguém gostaria de ler, gente? Esse é facinho, é pequeno. Aqui vocês podem não ler na minha aula, mas por favor leiam em casa. Você fecha no quarto e lê, tá bom? É muito bacana essa experiência da leitura da poesia, sentir essa música, né? Posso ler? Por favor. Ao desconcerto do mundo. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e pera mais me espantar, os maus vi sempre nadar, em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que, só para mim, anda o mundo consertado, Isso. Obrigado, Patrícia. né? É isso, tá, pessoal? Eu termino a Camões aqui. Essa aqui eu deixo para vocês lerem em casa, porque se eu for ler mais um poema de Camões, eu vou ficar mais uns 20 minutos falando desse poema. E eu não falo do Padre Antônio Vieira, que tenho que falar dele. Então, prefiro não ler para não falar muito, porque eu me empolgo. Porque é isso que a gente faz quando a gente lê poesia, tá, pessoal? A gente começa a tentar tirar dali preciosidades. Não vou tirar todas as preciosidades, mas eu fico tentando tirar, né? Gostaram de Camões, gente? Professor, parece que aquele poema, o segundo poema do neoplatônico, parece que parece que ele sofre menos, que o amor é menos pesado, já que ele fala que ele já está satisfeito de ter pessoa na mente dele, na alma dele, já se tornou aquela pessoa, né? Parece que ele está mais satisfeito, mais pleno com aquele amor ali, né? Exato, Patrícia, exato. Você é uma boa leitora de poemas, viu, Patrícia? Porque é bem esse efeito que passa para a gente. Ele fala assim, não, eu não sofro mais, não. Como assim você não sofre? Não, eu já desejei tanto ela aqui que ela já está aqui, ó. Né? Eu quero, ela já transformou a minha alma, então pronto. Né? O amor é uma coisa tão sentimental que ele não precisa do toque, sabe? Então ele se colocou num estado de ter paz, mesmo ela estando longe. Uhum. Ela pode estar perto também, a gente não sabe, né? Mas de fato tem neste último poema, o neoplatônico, ele tem uma sensação mais de paz do que de dor. Até se a pessoa for embora, ele vai continuar com aquele sentimento, né? Sim, sim. Para os alunos entenderem, vamos imaginar que você tem uma pessoa que você muda de país, e você tem uma pessoa que você ama, né, e fica naquele outro país, né? E fica aquela sensação gostosa, aquele sentimento, né? Por exemplo, uma mãe, você deixa uma mãe num lugar, viaja, você vai lá para o Amazonas e
A mãe não está lá com você, mas aquele sentimento de ter mãe, ele é gostoso, ele te nutre, te deixa dormir bem. Você passou por uma adversidade, você lembra nesse amor que você tinha com ela lá, ela está bem, então isso te dá forças. Ter alguém que se ama, mesmo à distância, dá força para a pessoa que ama, né? Existe uma conexão, né? Sim, sim, né? O que, na minha opinião, de leitor de poesia, não exime a pessoa de sofrer, porque a gente quer estar perto da quem a gente ama, tá, pessoal? Mas é possível encontrar uma certa paz, sabendo que a pessoa está longe, e mesmo assim ela me inspira. Mesmo assim ela manda na minha vida, mesmo estando longe. Poesia faz a gente pensar, né, gente? É. Faz a gente pensar bastante, ela nos forma, né? Bom, na sequência eu vou falar rapidamente do Padre Antônio Vieira, onde ele estará. Ah, só um pouquinho. Aqui. Pouquinho. Vai aparecer para vocês aí. Apareceu? Ainda não. Apareceu. Isso. Pessoal, talvez eu falei desses tipos poéticos do Camões e esqueci de falar, não que eu tenha esquecido, né? Não temos tempo para aprofundamento demais em Camões, mas é muito falado de Camões o livro principal dele, que é principal assim, pelo menos nos materiais didáticos, é o livro principal. Se a gente perguntar para ele se era o principal, ele pode dizer outra coisa, né? Mas dizem que o livro dele, simbolicamente principal, é Os Lusíadas, tá? Que conta os feitos do povo português. Tem um episódio de enfrentar o gigante Adamastor, ele criou um gigante ali, que era o Cabo das Tormentas, ali no final do continente africano, que ao ser passado ali, venceu aquele gigante que ficava ali, né? Ele criou um gigante ali, que deu-se o nome de Cabo da Boa Esperança, né? Até poder. E tem episódios interessantes. Um dos episódios interessantes do Camões, eu vou contar para vocês dos Lusíadas, é o episódio da Inês de Castro. Vocês conhecem, gente? Lembra do episódio da Inês de Castro? Não. Faz parte da história do povo português. Então é mais ou menos assim, está no livro dos Lusíadas, tá? Conto rapidamente. Não posso deixar de contar, porque todo caso de amor me inspira, mesmo se o caso de amor não foi de sucesso, como no caso shakespeariano de Romeu e Julieta, né? Mas olha só, posso errar nos nomes aqui, tá, gente? Mas vocês me perdoem se eu errar nos nomes. O Dom Pedro, à época, tinha ele amava se não me engano era a aia dele, eu não me lembro direito, não sei se é uma serviçal, ele amava a Inês de Castro. Era um amor verdadeiro, neoplatônico, romântico, forte, avassalador. Ele tinha um amor, tá? Só que o pai dele, o rei, ele era príncipe, o Dom Pedro era príncipe e amava a Inês de Castro. Só que ela não era da realeza, ela era pobre. Coitada, pobre, só tinha uma na frente e uma atrás. É óbvio que o pai dele, o rei Dom Afonso, se eu não me engano, não era favorável a essa relação. O meu filho, príncipe, vai casar com uma plebeia? Não, não quero, não. Você vai casar com alguém da nobreza. E fez um casamento para ele, tá? Ele casou com essa nobre, porque, coitado, né? O rei manda, a gente obedece naquela época. Ou vai ou morre. Então, ele casou e logo ele se enviuvou-se, né? Enviuvou-se dessa pessoa que era rica, era da monarquia. E ele, de novo, ficou com essa Inês. Ele tinha 4 filhos com ela, todo mundo sabia. Ele era um amor, assim, muito forte, né? Não autorizado pelo pai. Então, o Dom Pedro, príncipe, amava de verdade a Inês de Castro, que era pobre, e não tinha autorização do seu pai, Dom Afonso, que era rei. O que o rei mandou fazer, gente? Mandou assassinar a Inês de Castro, né? Então, um belo dia que ele estava lá, isso é histórico, tá, gente?
Um belo dia que ele foi viajar, tal, não sei se sumiu, mataram a amada dele. Então, Dom Pedro ficou arrasado, ficou assim, o mundo acabou para ele, né? E a vida vai, essa vida sem graça, mataram a pessoa que eu amo, tal. Um belo dia, o Dom Afonso morre, que era o rei. O que acontece quando o rei morre? O príncipe, que era o Dom Pedro, vai a rei. Ele é ordenado rei, né? Ele é consagrado rei. O que ele fez, gente? Agora, isso é um acréscimo que se colocaram na história. Não sabe se isso é verdadeiro ou não, mas diz a lenda da história portuguesa que uma vez rei, Dom Pedro, ele mandou ir ao cemitério, monastério, que ela estava enterrada, arrancou-lhe, desenterrou Inês de Castro e fez um ritual de coroação, gente. É onde se diz que mesmo depois de morta foi rainha. Isso está escrito nos Lusíadas. Então ele obrigou, tá, a corte a coroar a defunta Inês, pôs uma coroa nela, ela já, tipo assim, né, igual um Walking Dead, lá aos pedaços, pôs a coroa nela, e ele fez um ritual de beijar a mão. Diz que pôs a corte inteira a passar e beijar as mãozinhas dela, assim, carcomidas, assim, porque se beija a mão da rainha, né? Então, Credo. é um episódio, assim, a gente não sabe se foi verdade, isso consta na literatura portuguesa, isso está nos Lusíadas, né? Sob o verso mesmo depois de morta foi rainha, que foi a forma dele mostrar oficialmente a reinado que o amor é forte, não se assassina o amor. Ele desenterrou o defunto e fez uma coroação. Interessante, né, gente? E isso move poetas, isso move a dor de não poder estar com alguém, né, sobretudo da família. Isso é muito comum entre os ricos, né? Daí vem muitos casamentos arranjados, né? Dizem que o bom de ser pobre é que você pode casar com outro pobre, pode ter um amor verdadeiro, né? No meio dos ricos, não, porque o que importa para eles é o dinheiro. Então, você tem que preservar patrimônios, reinados, heranças e etc. Bom, deixando a Inês de Castro para trás com o, Dom, o seu amado Dom Pedro, vamos falar do Barroco. Então, se o classicismo de Camões está entre 1500 a 1600, o Barroco está entre aproximadamente 1600 a metade de 1700, tá? Essa pintura aqui é do padre Antônio Vieira, que é o principal expoente do Barroco. E quando eu trago um padre para a literatura, pessoal, não significa que estamos levando a Igreja Católica para a instituição católica, né, ou cristã para a literatura. Não. O que nos interessa no padre Antônio Vieira é que ele era um escritor, que ele escreve muito e muito bem. A meu ver, ele é um dos escritores mais sofisticados, ele sabe fazer rebuscamentos sintáticos, ele sabe usar figuras de linguagem, ele sabe fazer comparações e metáforas como ninguém. Tá? Famosíssimo à época e famoso até hoje, imortal, porque escreve muito, muito, muito bem. Vocês vão ver. Convido vocês a lerem livros dele, tá, pessoal? Entre os livros dele estão uma coletânea de sermões, porque é um gênero levado a público na hora da missa, né? Mas isso são livros escritos, né? Muito profundos e refinados. Ele é um dos expoentes do Barroco, tá, pessoal? Eu estou passando essas coisas. Pronto, isso aqui. O Barroco, pessoal, acho que vocês devem conhecer obras de Aleijadinho. É aquele tipo de literatura ou arte, arquitetura rebuscada. O que é um rebuscamento? É um exagero de detalhes. Então, se você pegar a sua casa e começa a exagerar a porta, os detalhes da porta, os detalhes da entrada, os detalhes da maçaneta, a maçaneta era para ser uma bolinha que vira assim, então ela já virou um negócio grandão. E tem um detalhe aqui, uma coisa. Esse excesso de detalhes é o barroco, tá? Geralmente ele tem uma dualidade, tá, pessoal? O barroco conjuga a dor e o prazer. Então, esses dois elementos estão em uma pintura, por exemplo. A claridade e o escuro, esses dois elementos estão numa pintura, tá? A questão do céu lá, que aí volta a ideia da fé, né, do teocentrismo. Então, a ideia
de ganhar o céu, que é a divindade, mas os conflitos da carne que temos na Terra, esses dois elementos conflitantes aparecem em um texto, aparecem numa arquitetura, tá? A alegria e a dor, né? Olha aqui, ó, o corpo e a alma, essa dualidade do corpo e da alma, que não precisava ser assim, tá, gente? Não precisava ser uma coisa contrária, o corpo e a alma, mas, para a época, existe essa dualidade aí, tá? Então tem a questão da efemeridade da vida, ou seja, a vida vai passar rápido. O que que você está fazendo com ela? Né? Tem até um reloginho aqui. E olha essa coisa do barroco aqui no reloginho, tá, gente? Bastava ter só o reloginho, mas tá vendo que tem coisas aqui assim, detalhes. Esse aqui tudo, o exagero de detalhes constitui o barroco, tá? Olha essa pintura aqui do lado, cheio de detalhezinhos, né? Ela fica rebuscada, pesada. Isso é o barroco. Estou passando esses termos técnicos para a aula não ficar técnica, tá, gente? Então, a gente tem aqui o Padre Antônio Vieira, certo? Vamos falar um pouquinho dele. Aliás, deixa eu parar esse aqui. Eu vou pôr um textinho dele aqui, tá, gente? Vamos ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Aqui. Apareceu aí para vocês? Sim. Tá pequenininho, mas é só para a gente ver aqui, né? Como que o Padre Antônio Vieira escreve. Então, olha lá. No pregador, deve-se considerar a pessoa, a ciência, a matéria e o estilo de voz. A pessoa, uma coisa é o semeador, a outra é o que semeia. Uma coisa é o pregador, a outra é o que prega. Tá vendo a profundidade de visão dele? As ações é que dão ser ao pregador. Hoje pregam-se as palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. De nada vale a funda de Davi sem as pedras. Davi, né, que matou o gigante pela funda com as pedrinhas. Até o Filho de Deus, enquanto Deus não é obra de Deus, é palavra de Deus. Nos céus é necessariamente amado porque é Deus visto, o que não acontece na terra onde é apenas Deus ouvido. Os sermões fazem pouco efeito porque não são pregados aos olhos, mas aos ouvidos. Seguir o exemplo do Batista. Os ouvintes e as ovelhas de Jacó contra esse argumento, lá o exemplo do profeta Jonas. Então percebam, pessoal, que é uma coisa barroca, porque é rebuscada. Ele exagera em detalhes. Ele podia falar de coisas mais simples e fáceis de ler, mas não. Vou considerar pessoa, ciência, matéria, estilo de voz, e vai falando e vai expandindo, né? Então ele sabe usar a sintaxe, a morfologia de forma muito requintada, né? Que lhe deu imortalidade, né, gente? Então, esse aqui é um livro dele, que chama Coletânea de Sermões, tá? O Padre Antônio Vieira, olha só que interessante. Ah, ele tinha uma atuação muito política, tá, pessoal? Ele defendeu, ele comprou briga com colonos, porque ele defendia a liberdade dos indígenas. Então, eu gosto dele dessa veia. A Inquisição pegou no pé dele, ele teve que voltar para Portugal, depois veio para o Brasil, depois foi para lá de novo. Então, ele viajava muito por questões políticas, fugido e tal, né? Então, ele tinha esse engajamento social, sabe, gente?
Estou procurando para mostrar para vocês aqui um pouquinho as autorizações. Olha aqui, as licenças para... Hoje a gente publica um livro facilmente, né, gente? A média de um lançamento de livro hoje é por volta de 4 a 7 mil reais, entre esse preço. Talvez se fizer um livro mais simples, fica 3 mil reais, né? São médias de editoras. Na época, você tinha que ter uma série de licenças para publicar. Então, olha lá, tinha que ter uma licença da religião, que é um cara aqui da Companhia de Jesus, provincial de Portugal, que autorizou. Não bastava só essa licença da religião, você tinha que ter uma licença do Santo Ofício, tá? Era bem pesado. O Santo Ofício tinha que falar assim, olha, não tem causa de excomungamento nesse livro, não. Tinha que ter uma licença do ordinário, tá? Que é alguém, um reverendo, assim, que faz pela ordem, né? Do passo, que é do lugar, olha lá, uma outra licença lá. Pode-se imprimir vistas as licenças do Santo Ofício, ordinário, depois... Aí tem que pôr na minha mesa para se conferir e taxar. Sem isso, não ocorrerá em Lisboa. Ainda tem que seguir uma série de trâmites, né? Tem a um outro frei, e aí tem também a aprovação da monarquia, o privilégio real, né? Eu, o príncipe, como regente, governador, faço saber que o padre Antônio Vieira me representou, que tinha impresso, papapá, né? Então, o Marquês Mordomo Mar, o príncipe, autoriza. Então, olha só, para publicar um livro, nessa época, a gente precisa de pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco autorizações, tá? Daí a gente percebe porque talvez tinha pouca circulação de livro à época, tá? Porque a publicação de livro era muito domesticada, vou usar um termo assim. Você tem que pegar o que essas autoridades deixam você falar. A Júlia era censura? Era uma espécie de censura, sim. Você só podia dizer, publicar, uma série, né, totalmente ligado à igreja, em primeiro lugar. Olha só, tem que ter licença da religião, licença do Santo Ofício, para ver se você não é um herege, licença do ordinário, licença e uma ligada à outra, depois a do príncipe, privilégio real. Mas ele, sendo padre, ele conseguiu transitar esse caminho, tá? Talvez a gente teve a época que a gente não sabe excelentes escritores que não publicaram porque não jamais conseguiria passar nesse crivo de autorizações, né, gente? Jamais. Posso prosseguir, pessoal? Claro que eu estou falando sempre nessas aulas de literatura, estou falando da laranja sem vocês terem chupado a laranja. Então, eu convido vocês a lerem trechos da obra do Padre Antônio Vieira. Coloca aí assim, ó, Sermões Antônio Vieira, da Enter. Vocês vão ver textos maravilhosos dele, muito bons, tá? Aqui, ó, esse aqui é um livro novo, ó, né? Texto integral, né? Volta a ter um teocentrismo, que é o Deus no centro, porém agora é um teocentrismo crítico. Não é só lembra aquele lance que o Júlio fala que é a religião apelativa, que eu falei no início da aula, quer dizer, tem uma pessoa mancando na rua, aí apelativamente você vai falar, isso aí é porque o pai dele pecou. Não, agora já é um teocentrismo crítico, ou seja, Deus ainda está no centro, mas é crítico. Nós vamos fazer uma visão assim, não, peraí. É quase que uma mistura entre antropocentrismo e teocentrismo. Vamos dizer que é alguém que tem fé, mas não deixa o racionalismo de lado. O padre Antônio Vieira, ele está nesse entremeio, né? Ele está ali no meio. Ele tem a sua fé religiosa, mas não é uma fé apelativa. Tanto é que ele arrumava tretas na época, vou chamar de tretas, né? Por se colocar contra colonos, contra a escravização, contra a morte dos indígenas, contra devastações. Ele teve que sair fugido várias vezes, indo e vindo, né? Então, ele tem uma fé, um teocentrismo, mas é crítico. Ele não aceita qualquer coisa, não. Tá?
As principais obras dele são os sermões, tá, gente? Não vou explicar características aqui, porque eu acho que é aquele lance de chupar laranja, vocês precisam ler, tá? Mas ele opõe-se à escravidão dos indígenas, que eu falei aqui, ele critica com veemência o excesso de violência contra os escravos negros. Deixa eu fazer um parênteses assim, gente, pensa, na época, em um contexto em que o Brasil só é Brasil, a economia do Brasil só é economia porque ela é pautada sobre escravidão, tá? Quem fundou a economia brasileira, quem deu riqueza aos colonos, e os colonos só eram colonos por causa de escravidão, por causa de gente que era a mão de obra escrava, tá? Então, quem era rico à época só era rico por causa da escravidão. E um cara se coloca contra a escravidão. Gente, o que vocês acham que ia acontecer com esse cara? Né? Para alguém peitar um tanto de fazendeiro rico, milionário, e falar eu sou contra a escravidão, o que vocês acham que ia acontecer com esse cara? Né? Não sei, não sabemos por que ele não foi assassinado. Talvez pelo fato de ser padre. Né? Porque matar um padre era uma coisa assim, né? O fazendeiro ainda pensava um pouquinho, pô, vou arrumar treta com a igreja, não quero essa. Então a gente meio que tolera esse cara aí, né? Isso, claro que ele era um cara bom de diálogo, ele fazia pontes, ele vinha, né? Por hora ele era um cara detestado, mas por hora ele era um cara refinado também, que fazia pensar, que tinha por onde, fazia certos colonos pensar também. Então ele fica nessa, mas fato é que ele é corajoso, tá? Porque criticar com veemência, ou seja, ele abertamente ele é contrário à violência contra os escravos negros, tá? O excesso de violência. Então, isso não era muito bem visto, né? Porque a gente não tem só a cultura escrava, que infelizmente levanta a história brasileira. A gente tem a violência com os escravos também, tá? O excesso de violência. Ok. Pessoal, vocês querem me perguntar alguma coisa sobre a aula de hoje, sobre o conteúdo? Eu vou só parar a gravação aqui, gente. Parar a gravação. Vai aparecer parar a gravação aqui. Bom, então, nessa exposição, tá, pessoal? O paradoxo é tudo que buga a nossa mente, claro. Né? Nessa exposição de literatura portuguesa, eu não sei se eu serei o próximo professor de literatura portuguesa de vocês, mas estamos seguindo uma sequência que começa no trovadorismo, depois humanismo, foi aula passada, depois hoje classicismo e barroco, tá? E existe uma sequência, isso vai